Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, 15 de agosto, comecinho de semana aqui com a gente. Bom, começando essa edição com os olhos voltados para a Ásia. Na madrugada saíram os dados de produção industrial da China, crescimento de 3,8% na comparação anual, bem abaixo dos 4,5% esperados pelos analistas. As vendas no varejo da China também ficaram aquém da expectativa. Também saíram dados de vendas de moradias, uma queda de 31% neste ano. Os números mostram que o crescimento econômico da China desacelerou no mês de julho, depois de um pico de recuperação no mês anterior. Com esses sinais de desaceleração, o Banco Central da China cortou taxas de juros e fez uma injeção de liquidez extra nos mercados financeiros. Analistas veem o corte de juros por dois lados. O primeiro, um incentivo à economia. O segundo, de que o governo estaria admitindo que a economia chinesa precisa de ajuda em meio a um baixo crescimento econômico. Só para lembrar, o crescimento da China estava estimado em mais de 5% nesse ano de 2022, mas já existem projeções de que o país não deve entregar esse número e o crescimento pode ficar ali perto dos 3%, bem baixo, bem inferior aos crescimentos chineses que estamos acostumados a assistir. Bom, a Isabela Takaki está aqui comigo, tem mais informações também sobre a China. Muito bom dia, Isa, ótima segunda-feira para você, bom comecinho de semana. Muito bom dia para você, Felipe, bom dia a todos. Bom, e além dos dados econômicos mais fracos, a tensão na China permanece na questão geopolítica, porque uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos chegou ontem a Taiwan. O grupo se encontrou com a presidente da ilha agora cedo. A visita vem 2 semanas depois da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, desembarcar em Taiwan. A presidência da ilha garante que a visita dos parlamentares reitera o forte apoio do Congresso americano a Taiwan. Uma porta-voz da Casa Branca disse que os legisladores visitam Taiwan há décadas e que a visita é consistente com a política de uma só China dos Estados Unidos. A tensão continua ali na região. A China anunciou novos exercícios militares nesta segunda-feira, perto do Estreito de Taiwan. Desde a visita de Pelosi no começo do mês, a China segue com esses exercícios. Além disso, Pequim anunciou sanções à ilha, como a suspensão de importações de itens como frutas e produtos de pesca da ilha autônoma, além de paralisar as exportações de areia natural para Taiwan. Pois é, e a tensão e os dados da China repercutiram imediatamente nos mercados. A bolsa chinesa subiu ligeiramente, 0,02%, essa alta bem leve, ainda com essas perspectivas de baixo crescimento. A bolsa de Hong Kong também caiu, impactada pela situação da China. Apenas a bolsa japonesa que teve uma alta, um pouco mais de 1% no pregão desta segunda-feira. O baixo crescimento da China também impactou o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI operam em forte queda nessa manhã de segunda-feira. Petróleo Brent, referência para a Petrobras, referência para as empresas que operam petróleo aqui no Brasil, negocia na casa dos $93 o barril. O WTI, que é o referência lá nos Estados Unidos, West Texas, já segue bem abaixo dos $90, inclusive eu estou olhando aqui, $87 o barril do petróleo WTI. Com a China desacelerando o crescimento, a estimativa do mercado é que o país não tenha tanta demanda assim pela commodity. E sem demanda de um dos principais motores da economia mundial, o preço do barril tende a ficar baixo. E essa queda no preço vem dias depois de uma forte alta, principalmente impulsionada aí pela expectativa da demanda da China. Além dos relatórios de produção que indicavam mais demanda pelo petróleo e os países produtores não elevando a produção. Eu falei das bolsas chinesas, a bolsa da China, a bolsa de Hong Kong, também a bolsa do Japão operando mistas. As bolsas internacionais também seguem operando mistas neste momento, 8 horas e 39 minutos. DAX na Alemanha cai 0,21%, CAC na França está no 0 a 0 e FTSE no Reino Unido caindo 0,81%.
Nos Estados Unidos, os índices futuros também seguem em baixa. O Dow Jones cai 0,49, o S&P também cai 0,49 e a Nasdaq cai 0,36% nesse momento. O mercado começando essa segunda-feira aí já com um pouco do pé no freio, esperando, toda a agenda econômica, todas as coisas que devem ser divulgadas, principalmente a ata do Fed, que deve ser divulgada nesta quarta-feira. Então o mercado já começa a semana com dados da China mostrando essa desaceleração e também as bolsas com o pé no freio, Isa. Bom, e falando em petróleo, a gigante estatal Saudi Aramco divulgou o seu maior lucro trimestral desde que a empresa abriu capital no ano de 2019. O resultado foi impulsionado pelos preços mais altos do petróleo e também pelas margens de refino. O lucro da Aramco chegou a 90%, chegando ali a 48 bilhões de dólares no trimestre. A companhia também anunciou distribuição de 18 bilhões em dividendos. A empresa espera que a demanda por petróleo continue crescendo pelo resto da década, apesar das pressões econômicas negativas nas previsões globais de curto prazo. Pois é, e a Petrobras anunciou agora cedo a assinatura do contrato para a construção da plataforma P-80. O convênio foi feito com a Keppel Shipyard de Singapura. A plataforma vai ser instalada no campo de Búzios. A P-80 vai ter capacidade para produzir 225 mil barris de petróleo e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A produção está prevista para começar no ano de 2026. A P-80 vai ser a 28ª plataforma da Petrobras a operar nos campos do pré-sal. E aqui no Brasil, os resultados também continuam sendo divulgados. A Eletrobras viu seu lucro cair 45% no segundo trimestre, chegando ali a 1,4 bilhão de reais. O resultado foi impactado negativamente pela provisão para perdas em investimentos no total de 890 milhões de reais. Além disso, os gastos de 694 milhões em provisão para crédito de liquidações duvidosas relacionadas à inadimplência da distribuidora Amazonas Energia também impactaram ali os dados financeiros da Eletrobras. Em contrapartida, a geração de caixa da Eletrobras cresceu 39%. O EBITDA chegou a 4,14 bilhões. Entre os destaques positivos estão uma melhor performance nos contratos bilaterais da Eletrobras e também no reajuste anual das receitas de transmissão. E a Cosan também viu seu lucro cair 95% no segundo trimestre, foram 53 milhões e 600 mil reais. O resultado foi impactado por despesas financeiras adicionais, sem efeito de caixa, no corporativo. E também pela alta na taxa de juros, que, consequentemente, elevou o custo do endividamento em todos os negócios do grupo. A Cosan também viu a geração de caixa subir 34%, com EBITDA de 4,1 bilhões de reais. A companhia atribui o resultado ao desempenho operacional de todas as empresas do portfólio, destacando na Raízen maior rentabilidade nos volumes comercializados. O Boletim Focus, divulgado agora há pouco, mostrou que o mercado tem uma percepção de menos inflação agora em 2022. O IPCA saiu de 7,11% para 7,02%. No ano que vem, houve uma leve alta de 5,36% para 5,38%. A Selic permanece em 13,75% em 2022. O PIB cresceu de 1,98% para 2% neste ano e de 0,40% para 0,41% em 2023. O dólar permanece em R$ 5,20. E a temporada de resultados tem ajudado a Bolsa a melhorar o desempenho. Já são 4 semanas consecutivas de alta. Vamos então dar uma olhadinha nesse gráfico aqui que a gente sempre traz aqui da Nelogica, mostrando pra gente, olha só o desempenho do Ibovespa. Só na última semana o Ibovespa saltou 5,91%, fechou ali 112.764 pontos. A gente vê desde o meio de julho aqui a Bolsa tem subido bastante, tem feito esse movimento, praticamente 16% de alta nessa variação semanal, 4 semanas consecutivas de alta. Isso tem um impacto positivo na Bolsa, isso tem um impacto
positivo nos negócios e nas ações. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, no nosso monitor do mercado, esse aqui foi da semana passada, né? Foi da sexta-feira, o resultado de sexta-feira mostrando Magazine Luiza e Via, depois de soltar resultados bastante, né? Resultado importante ali, dando, né, essa percepção para os investidores de que a casa está ficando arrumada, de que as empresas estão conseguindo fazer a lição de casa, de que as empresas estão, né, buscando ali algum tipo de movimentação para crescer, para trazer mais consumidores, mesmo nesse ambiente mais macroeconômico desafiador, com elevação de taxa de juros, com inadimplência, as empresas de varejistas estão mostrando ali pelo menos alguma movimentação. E aí a gente viu na sexta-feira Magazine Luiza, Via, entre outras empresas do varejo, terem essa movimentação de alta, né? Inclusive até teve uma entrevista do próprio CEO do Magazine Luiza falando que ele vê o e-commerce, vê o comércio eletrônico sendo bastante crescente, né, ao longo dos próximos anos, e que essa coisa do varejo mais físico, né, de lojas, de crescimento de lojas, daquelas grandes lojas, isso aí tende a ficar um pouquinho mais de lado, porque o que está pegando agora, o que está movimentando o mercado agora é o varejo online. E aí, só para a gente deixar a variação semanal, né? Quem mais cresceu foi justamente positivo, 27% na semana passada, positivo subindo, depois de divulgar um resultado forte, um resultado sólido, mostrando aí percepção dos investidores de que positivo pode ser essa empresa que vai engatar mais alta ainda. Aí a gente vê Azul, né? Que também trouxe dados operacionais bastante fortes, dados operacionais bastante interessantes para os investidores. Além, é claro, a gente vê as estatais aqui, Banco do Brasil subindo 16% na semana passada, também com aquela percepção de distribuição de dividendos, assim como Petrobras, que subiu entre 11% e 12% nas duas últimas, as duas ações, né, tanto ordinária quanto a preferencial. Petrobras, que já anunciou, né, a distribuição de dividendos, a data de corte foi no último dia 11, então essa visão aqui de Petrobras foi além, né, dos dividendos. Na semana passada muita gente ainda queria pegar esse dividendo, mas Petrobras só na sexta-feira já subiu 7% na data X, né? Só para a gente ter essa visão. Além disso, né, as empresas estatais, muita gente do mercado, muitos analistas têm comentado que as estatais estão começando a voltar para o olhar do investidor, principalmente pelo fato de algum crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, e isso indicaria um maior otimismo dos investidores em relação a essas empresas estatais. E aí, a empresa que mais caiu na semana passada foi Natura, né? A Natura divulgou seus resultados ali, pouco aquém, um pouco abaixo das expectativas do mercado, mas Natura caiu praticamente 19% na semana passada. E aí a gente vê empresas que caíram também, né? Os frigoríficos, né? BRF, depois de um resultado bastante ruim, né? Da percepção dos investidores, também JBS, Eletrobras caiu, Americana, CVC e MRV também. A gente está falando dessa movimentação da Bolsa, né? Eu quero até trazer aqui para vocês um gráfico do professor Alexandre Cabral. Cabral trazendo sempre muita informação bacana aqui na nossa programação. Ele que está todo dia aqui no BMC Market no meio da tarde, mas esse gráfico do Cabral mostrando aqui a entrada do dinheiro estrangeiro, né, na Bolsa Brasileira. E ele disse assim na rede social, o professor Alexandre Cabral, adiantando o fluxo que vai ser postado. É uma entrada de 1,6 bi de reais no mercado, o segundo maior volume desde o dia 23 de março. Ou seja, se considerarmos os 9 pregões, já é o segundo melhor mês do ano, né? Maior, o gringo voltando. Eu amo o seu fluxo, diz o Alexandre Cabral aqui, falando que o gringo tá voltando. A gente vê aqui, ó, agosto, olha só, o mês de agosto aqui, essa linha um pouco mais amarronzada aqui, perto de fevereiro, que foi um fluxo bastante forte que entrou na Bolsa, e aí agosto só nesse comecinho de pregão aqui, já trazendo bastante fluxo. Será que é o gringo voltando para o Brasil, fazendo movimentações? Talvez seja esse gringo que fez com que a Bolsa tivesse essa elevação, né? Nesses 2 pregões aqui, olha só em agosto,
Só em agosto a gente teve 5% na última semana, mais 3% na primeira semana de agosto. Então, talvez esse fluxo estrangeiro voltando, né, colocando mais dinheiro, olhando lá para fora, cenário macro, para onde que eu vou? Será que eu vou para o Brasil? Será que vai ter commodity? Será que o petróleo está indo bem? Enfim, o investidor estrangeiro buscando ali novas formas, né, de fazer a rentabilização do seu dinheiro, voltando para o Brasil. E aí, nesse gráfico do Alexandre Cabral, a gente consegue ver bem essa movimentação de agosto, né? Agosto, o fluxo estrangeiro quase chegando aqui no patamar dos 8 bilhões de reais, né? 8 mil milhões, bilhões. É isso aí. Esse é o gráfico do Alexandre Cabral, mostrando o fluxo do investidor estrangeiro. Isa, vamos continuar aqui então. Bom, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agora no cenário internacional, anunciou neste fim de semana que os soldados russos que ocupam a usina nuclear de Zaporizhzhia ali vão se tornar alvos especiais do Serviço de Inteligência e do Exército Ucraniano. O local está ocupado por tropas russas desde 4 de março. Segundo Zelensky, a permanência russa no local aumenta a ameaça da radiação no continente europeu em um nível maior do que na Guerra Fria. A usina de Zaporizhzhia está localizada ali na cidade de Enerhodar, que fica a cerca de 200 quilômetros da região separatista de Donbass e a 550 quilômetros da capital ucraniana Kiev. E atualmente a região sul e central de Zaporizhzhia estão sob controle russo. É isso aí, falando em Rússia, né? O país alertou nesse fim de semana que qualquer apreensão de ativos russos pelos Estados Unidos destruiria completamente as relações bilaterais entre Moscou e Washington. A ameaça foi feita pelo chefe do departamento norte-americano do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Darchev. As relações entre Moscou e o Ocidente se deterioraram drasticamente desde que o presidente Vladimir Putin enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, numa guerra de agressão que chamou de Operação Militar Especial. Darchev também afirmou que Moscou já advertiu os Estados Unidos de que os laços diplomáticos seriam muito danificados e poderiam até mesmo ser rompidos se a Rússia for declarada um Estado patrocinador do terrorismo. O governo Biden tem estado sob pressão para incluir Moscou nessa lista de países, da qual já fazem parte, inclusive, nações como Cuba, Irã, Síria e a Coreia do Norte. Tanto a Câmara quanto o Senado dos Estados Unidos introduziram resoluções pedindo que o secretário de Estado Antony Blinken faça tal declaração. No mês passado, 2 senadores dos Estados Unidos viajaram para Kiev para tentar discutir a iniciativa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Bom, agora a gente fala do caso Donald Trump, porque os republicanos intensificaram neste domingo os pedidos pela divulgação de um depoimento do FBI mostrando a justificativa para a apreensão de documentos na casa do ex-presidente norte-americano Donald Trump em Mar-a-Lago, lá na Flórida. Um mandado de busca divulgado na semana passada após a investigação mostrou que Trump tinha 11 documentos confidenciais em sua residência e que o Departamento de Justiça tinha uma causa ali provável para conduzir a busca com base em possíveis violações da lei de espionagem dos Estados Unidos. Os republicanos pedem a divulgação de informações mais detalhadas que teriam convencido o juiz federal a emitir esse mandado de busca, que pode mostrar fontes de informação sobre e detalhes ali sobre a natureza dos documentos e outras informações confidenciais. A publicação de tais documentos, depoimentos, seria altamente incomum, é algo que nunca aconteceu com um ex-presidente dos Estados Unidos e exigiria a aprovação de um juiz federal. Segundo o senador republicano Mike Rounds, o Departamento de Justiça deveria mostrar que esta não é apenas uma expedição de pesca, que eles tinham realmente a devida razão para entrar e fazer isso, que eles esgotaram todos os outros meios e se eles não podem fazer isso, então teremos problemas sérios em nossas mãos, disse ele. O Departamento de Justiça não respondeu ainda sobre o caso. É isso aí. Agora são 8 horas e 53 minutos. Você está acompanhando a gente aqui ao vivo no nosso canal do YouTube, também no portal bmcnews.com.br e no Profit da Nelogica.
Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então estou te convidando a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.200 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. A gente tem um QR Code que está agora na sua tela, então vai lá, aponta a câmera do seu celular para o código e se inscreva no nosso Telegram. Ou então você vai no aplicativo, busca BMC News e faz a sua inscrição. Lembrando aqui, é de graça. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Michael Cittadin, cofundador e CPO da Unicorn Factory. A gente vai falar um pouquinho sobre investimentos em startups. Fique com a gente, é logo depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. Quer aprender as estratégias para operar mini contratos e ganhar como os grandes players do mercado sem pagar nada por isso? Bom, é isso que a Invest Academy da Nelogica e o Neto vão trazer para você na Semana dos Mini Contratos. O Segredo. Um evento 100% gratuito e online que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de agosto, sempre às 20 horas no canal da Nelogica e da BMC no YouTube. Acesse o QR Code que está aqui na tela e faça seu cadastro para participar. Estamos de volta agora, 8 horas e 57 minutos. Já quero chamar aqui o nosso convidado, Michael Cittadin, cofundador e CPO da Unicorn Factory, para bater um papo sobre startups aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, gente. Muito obrigado pela oportunidade e pela participação. Vamos começar falando então sobre esse tipo de investimento. A gente aqui acaba falando bastante sobre mercado financeiro, sobre as empresas já listadas em bolsa, mas muitas delas acabaram começando, principalmente dos últimos IPOs que a gente viu, muitas empresas de tecnologia, muitas empresas ligadas a esse setor acabaram começando ali como uma startup, uma ideia, alguma coisa para facilitar a vida da população ou para melhorar algum tipo de segmento da sociedade. Queria saber como que funciona, né, essa questão da startup, do investimento em startup, para começar, para dar o pontapé inicial, para os investidores ficarem de olho nessas oportunidades que muitas vezes começam pequenininhas ali e muitas vezes se tornam grandes unicórnios. Michael, como que fica essa questão? Como que você avalia esses investimentos? Como que você falaria assim para as pessoas ficarem de olho ou monitorarem esse tipo de negócio? Perfeito.
O que a gente acredita aqui exatamente é isso, né? Por meio do empreendedorismo é que a gente consegue construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, trazendo inovação e qualidade de vida para todos, né? E com certeza, né, as grandes corporações hoje que estão já na B3 ou em qualquer outra bolsa no mundo, em algum momento elas foram uma pequena companhia, que é uma startup. Como todo negócio, precisa de investimento, precisa de um ecossistema para dar suporte para que essas startups elas possam prosperar. Então, existem diferentes players nesse ecossistema, inclusive ajudando as startups, né, a se consolidarem, conseguir encontrar seu negócio, conseguir encontrar seu cliente, seu público-alvo e poder crescer. E o que a gente percebe nos últimos tempos, inclusive, é também um olhar não apenas de grandes players, né, como private equity ou family offices ou venture capital, investindo em startups, né? A gente começa a perceber também um público de pessoas físicas, né? Um investidor menor também aportando e querendo entrar nesse ecossistema. Então, e aí tem vários meios, né, que a gente consegue orientar aqui para que as pessoas possam fazer esse tipo de investimento em startups, né? Um desses modelos, né, seria por meio de você fazer um aporte num fundo, né, que investe especificamente em startups. Outra forma seria você aportar por meio de uma Venture Builder, por exemplo, que é o que a gente faz aqui, ajudando, né, a criar esse ecossistema. Agora, Micael, quais pontos que você considera mais importantes aí para analisar quando você está decidindo investir numa startup? Para a gente aqui, a gente tem uma tese, né? Então, é o que a gente acredita aqui e tem outros modelos de negócio, obviamente. O que a gente sempre está olhando, a startup, ela precisa ter os empreendedores apaixonados por base, né? Porque o processo de empreendedorismo, especialmente no Brasil, ele é muito ardiloso, né? Há inúmeros desafios nesse processo, né? Outra coisa que a gente sempre está olhando é a questão da empresa, né? Da startup ter uma dor real, né? Ou conseguir de fato resolver um problema na nossa sociedade, ou trazer algum ponto que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, e que ela precisa ser escalável e asset light, né? São coisas que para a gente aqui é importante, são situações elementares que a gente precisa encontrar esses elementos aqui para poder considerar investir nessas startups. Ô, Micael, e você comentou, né, sobre a Venture Builder, né, que é essa empresas ou plataformas que ajudam os investidores a fazerem esse tipo de investimentos, a buscar as startups. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais aprofundadamente o que são essas Venture Builders, como que elas funcionam, como que elas encontram essas oportunidades, como que elas fazem, né, essa ligação entre o investidor e a startup, como que funciona esse ecossistema? Perfeito. Essa pergunta ela é ótima porque Venture Builder no Brasil especialmente é um tema recente. No mundo passou a existir esse modelo de negócio em 96, então de fato é algo recente e surgiu com a necessidade do próprio ecossistema das startups. Dentro desse ecossistema existem outros players, inclusive, né? É mais conhecido incubadoras, por exemplo, aceleradoras, os próprios Venture Capital. E Venture Builder é um tema pouco explorado ainda, né? O que é uma Venture Builder no final do dia? Ela contribui, o que ela faz, né? A gente entra na startup como um cofundador. Então, a gente pega um pedaço de equity da startup, normalmente um pedaço pequeno, para ajudar a startup a ser construída. Por isso do Builder, né? Então, a gente está aqui construindo startups. Então, a gente cria um programa onde a gente coloca um determinado número de startups dentro deste programa para poder ajudar a startup a se desenvolver, né? Trazendo para ela soluções aqui, né? Desde ela achar o produto certo, conseguir definir qual que é a persona, qual que é o cliente que ela está atendendo, qual que é
a necessidade de caixa que ela vai ter, a necessidade de investimento que ela precisa, para daí, então, deixar essa estrutura preparada, né, montar time, preparar a estrutura organizacional, para daí, então, a gente conectar isso ao dinheiro, né? A gente sempre diz que o dinheiro, ele existe, né? Existe de diversas formas possíveis, mas o dinheiro mal usado, ele é ruim para a startup, né? Então, às vezes, você está na direção errada e você recebe o aporte, recebe o dinheiro, pode ser que você vá para a direção errada e você acabe não tendo sucesso porque você não acertou a direção. Então, um pouco da Venture Builder que a gente discute aqui é muito mais importante do que a velocidade, a gente acertar a direção. Porque no final do dia, até olhando os números globais das Venture Builders no mundo, a velocidade acaba sendo um subproduto da direção correta para que a startup consiga acessar investimentos, seja a série seed, ou Series A, ou qualquer outro tipo de rodada de investimento. Você disse que tem diferença aí entre a Venture Builder, também Venture Capital, e a aceleradora e incubadora, né? Quais são as principais diferenças? Para tentar trazer um quadro aqui, as principais características, né? Quando a gente olha para uma incubadora, por exemplo, normalmente ela está vinculada a alguma instituição de ensino, né? Algum parque tecnológico, e tem por missão promover o desenvolvimento econômico, né? Seja ele regional, nacional, enfim, né? Dependendo do parque tecnológico da incubadora, da missão dela. A aceleradora, né, como o nome já diz, ela tem por missão acelerar o negócio, né? Então ela tem suas metodologias, seu know-how para conseguir aportar dinheiro e fazer com que o negócio cresça de forma escalável e mais rápida. A Venture Builder, ela tem essa característica de entrar como um cofundador, de aplicar uma metodologia proprietária para desenvolver o negócio, resolver essas dores de negócio, né, que são as dores latentes que fazem com que os negócios acabem fracassando, né, com uma estatística, né, 90% das startups, infelizmente, não dão certo. A gente tem, se a gente olhar os dados do ano passado, por exemplo, surgiram 1.400 startups no ano passado. Qual que é a triste notícia? Que 90% delas não vão terminar 2022. Então, a notícia, né, quando a gente traz aqui a Venture Builder, é justamente para tentar trazer essa metodologia para melhorar o índice de sucesso de uma startup. Só como curiosidade, né, 70% das startups dentro de Venture Builder chegam à rodada Seed, né, e 60% chegam a Series A. Então, são números muito mais expressivos do que quando a gente olha para os 10% apenas de startups que dão certo, né? Então, são dados aqui de mercado. E, obviamente, né, o Venture Capital, né, que muitas vezes é confundido com o nome Venture Builder, tem como objetivo, né, retornos acima da média da taxa livre de risco. Ô, Micael, você comentou, né, esse dado importante, né, de que é preciso monitorar para saber se a empresa está gastando dinheiro de forma correta, se ela vai conseguir se sustentar, se ela vai chegar no ano que vem, se ela vai finalizar esse ano, enfim. E aí os investidores, né, principalmente quando a gente olha para o mercado de capitais aqui, eles vão lá e olham os números da empresa, as linhas do balanço, fazem projeções, tem o guidance, né, para onde que a empresa vai, como que o CEO está levando, né, conduzindo a empresa. E aí, o que acaba não sendo talvez muito difundido é como que é feita essa análise de uma startup. Porque todo mundo, obviamente, quer segurar no rabo do foguete e esperar que a startup vire um unicórnio ali. Porém, eu queria entender melhor como que é feita essa análise e como são as métricas, como são as projeções de retorno de investimento nesse tipo de investimento, né? Porque talvez o investidor não tenha essa cultura de chegar a fazer um investimento, esperar 5, 10 anos e ver esse negócio se transformar, ou então ter o risco, né, de não ver esse negócio se transformar. Como que é feita essa métrica? Tem algum tipo de dado informando, olha, tem tantos por cento de sucesso, tantos por cento de insucesso, tantos por cento de retorno? Como que funciona essa percepção do retorno para o investidor? Tá. O que é importante aqui, né? Existem diferentes modelos de a gente calcular o valuation da startup para saber se ela está no caminho certo, se ela não está no caminho certo. Então, existem modelos teóricos diferentes e diversos, né? Então, cada um pode escolher uma, ou dependendo do tipo do negócio, se aplica um, se aplica outro.
O que é importante a gente entender aqui, né? Startup por si só, né? Quando a gente fala, vamos investir em startup, né? E essa expressão ela é maravilhosa, né? Que é engatar no rabo do foguete e ali eu vou conseguir crescer e vou ganhar muito dinheiro, vou ter um retornos extraordinários, né? Alguns casos, a gente tem alguns casos, né? Super interessantes, inclusive do empreendedorismo nacional, que de fato isso acontece, né? Mas existem inúmeros outros casos que nem sempre a gente acaba vendo, né? Então, a gente acaba comentando, às vezes é muito triste a gente ver um monte né, 90% das startups acabam fracassando, né? Isso é muita coisa, né? A gente acabou de ver o dado aqui, né? 1.400 startups surgiram no passado e 90% não vão concluir esse ano, né? Então, o que é importante aqui a gente entender é que o retorno, né? Quando a gente está tendo assessoria, né, da startup, ela está sendo construída com outros players, ela está ligada no ecossistema, recebendo ajuda e conexões, ela acaba melhorando o índice de sucesso dela, né? Quando a gente olha aqui, o que é o sucesso para a startup, né? Então, a gente entende, ou ela é adquirida por uma grande corporação, né? Então é um movimento que tem um exit, ou mesmo ela acaba chegando no IPO, né? Seja independente de qual bolsa que ela decida lançar seu IPO. Esses são temas aqui para a gente, a startup teve sucesso, né? Quando a gente olha aqui para números, né, de Venture Builder, a gente tem uma expectativa aqui de 35% a 50% das startups dentro do portfólio consiga uma dessas duas coisas, ou IPO ou ser adquiridas. E o retorno aqui esperado, isso depende muito do estágio que você está entrando como investidor, do estágio que que a startup já está, do tamanho de mercado. Então, são inúmeras variáveis aqui para a gente conseguir calcular e falar, olha, essa startup tem essa expectativa, essa startup tem essa outra expectativa. Caio, agora para encerrar, o que você espera do futuro das startups ali, dos investidores? Qual deve ser o futuro daqui para frente? Eu acho que o futuro ele é cada vez mais promissor, né? Há 10 anos atrás a gente mal falava de startup, né? E hoje isso está no dia a dia, a gente ouve falar em grandes startups surgindo, grandes unicórnios surgindo a partir de pequenos negócios, né? E alguns inclusive em tempo recorde, né? Em menos de um ano se tornam unicórnio, então são coisas super interessantes. O que a gente vê aqui, né? A gente vê hoje algumas notícias, inclusive, sobre investimento em startups mais negativas, né? Mais um cenário mais pessimista. Mas o que a gente tem visto, de fato, é um movimento contrário, né? A gente tem visto os investimentos, por exemplo, quando eu olho os números de todo o dinheiro investido, independente se for de venture capital, for de private equity ou de outras formas de investimento, nesse ano de 2022, do primeiro semestre de 2022 comparado ao primeiro semestre de 2021, ele é maior. Então, quando eu olho alguns números isolados, ele me dá uma distorção, ele me dá algumas informações equivocadas. Quando eu olho para todo o dinheiro que já foi investido, por exemplo, em startups, só esse primeiro semestre de 2022, ele é maior do que foi 2020, por exemplo, que foi maior do que 2019, 2017, 2018 e por aí vai. Então, eu consigo ver aqui boas perspectivas para o nosso empreendedorismo. Acho que é importante sempre contar com o apoio, estar conectado ao ecossistema para fazer o melhor uso do recurso que você vai receber, seja ele da forma da forma que a startup vai receber o investimento para conseguir crescer e se desenvolver, mas a nossa perspectiva aqui ela é muito positiva e, reforçando, né, a gente acredita que é por meio do empreendedorismo que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais inovadora, mais justa, trazendo qualidade de vida para todos. Tá certo. Quero agradecer, então, sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas explicações, né? Negócio novo a gente sempre precisa deixar no radar aí, monitorando cada passo, né, Micael? Para a gente poder compreender um pouco melhor tudo o que está acontecendo. Obrigado mais uma vez, ótimo dia, ótima semana para você. Gratidão, gente. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço, ótima semana para todos. Obrigado, igualmente. É isso aí, são 9 horas e 13 minutos agora. Você está acompanhando a gente aqui ao vivo, direto do nosso canal do YouTube, no portal bmcnews.com.br
e também no Profit da Nelogica. Já segue a gente em todos os canais de comunicação? Então vamos lá, entra na nossa lista de transmissão do Telegram, muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar muito bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.200 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram no celular ou direto no computador também. Então se junte a elas e receba as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Ou então, abre o aplicativo, procura BMC News e faz a sua inscrição. É totalmente gratuito. 9h14. Daqui a pouquinho a gente fala sobre política. É logo depois do nosso intervalo comercial. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Quer aprender os segredos dos mini-contratos em um evento 100% gratuito? Acesse o QR Code que está aqui na tela e saiba mais sobre essas aulas exclusivas. Dias 16, 17 e 18 de agosto. Não perca! Estamos de volta, 9h16. A gente fala ao vivo aqui no nosso Morning News, trazendo os principais destaques, as principais notícias para você ficar bem informado logo no comecinho da manhã e fazer bons negócios ao longo do seu dia. Bom, tem informação aqui, acabou de sair, o IBCBR sobe 0,69% agora no mês de junho. Essa é a prévia do PIB divulgada pelo Banco Central. O mercado projetava um crescimento de 0,25% e aí o Banco Central traz essa perspectiva aí de crescimento de 0,69%. Então, o índice de atividade econômica, que é o IBCBR, é considerado aí um indicador que é o chamado prévia do Produto Interno Bruto, subiu esse 0,69% no mês de junho na comparação com o mês de maio. Essas informações foram divulgadas agora há pouco pelo Banco Central. Com o resultado de junho, o IBCBR subiu 0,57% no segundo trimestre e acumula uma alta de 2,24% agora em 2022. No acumulado de 12 meses, o IBCBR acumula uma alta de 2,18%.
A gente fica acompanhando os dados, a gente fica acompanhando esses indicadores para ter uma percepção, né, de como que está a economia brasileira. Lembrando que no Boletim Focus de hoje, divulgado no comecinho da manhã, lá para as 8h25 da manhã, pelo Banco Central também, né, a percepção do PIB cresceu mais uma vez, né? O PIB de 2022, o mercado financeiro projetava ali um aumento de 1,98%, um crescimento da atividade econômica brasileira em 1,98%, e agora, nesse Boletim Focus dessa segunda-feira, 15 de agosto, a gente vê o mercado projetando um crescimento de 2% agora em 2022. Lembrando, né, que o ministro Paulo Guedes tem falado de várias correções que o mercado financeiro está sendo obrigado a fazer, principalmente aí na questão de crescimento econômico do Brasil e a relação da dívida PIB. A dívida PIB caindo e o crescimento econômico do Brasil subindo. Lembrando que no comecinho do ano, né, muitos bancos, casas, né, de análise estavam fazendo essas projeções de um crescimento bastante tímido da economia brasileira em 2022, chegando ali crescimento até 0,5%. Tinha banco que falava até de crescimento negativo, né? Uma queda no PIB de 0,5% agora em 2022, e agora o mercado já reprecificando a alta do produto interno bruto, a atividade econômica do Brasil, chegando ali a um crescimento de 2% na percepção. O ministro diz que esse número pode ser até maior. Olhando no IBCBR, que é aquela prévia do PIB, a gente vê uma percepção, né, de que neste ano já tem um acumulado de crescimento de 2,24%. E aí a gente vai entendendo melhor esses dados, conversando com analistas e com economistas para entender, né, como que fica essa inércia, como que fica essa projeção de dados daqui para frente com o IBCBR, que foi divulgado agora cedo, próximo das 9 horas da manhã, pelo Banco Central, Isa. Bom, vamos falar agora de política. Que agora há pouco foi divulgada a pesquisa FSB-BTG, a presidência. Lula segue na ponta da disputa com 45% das intenções de voto e Bolsonaro tem 34%. Bem atrás vem Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet com 2%. Em relação ao levantamento anterior, Lula cresceu 4 pontos percentuais, enquanto o presidente Bolsonaro permaneceu com a mesma pontuação. No segundo turno, Lula aparece com 53% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 38%. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 14 de agosto, com 2.000 eleitores. E no fim de semana, o assunto entre Lula e Bolsonaro foi o Auxílio Brasil. O ex-presidente afirmou que o auxílio emergencial dado pelo governo Jair Bolsonaro foi aprovado até dezembro como uma medida para garantir a reeleição. Segundo Lula, enquanto não acabar com a fome e a miséria, não pode acabar com o auxílio emergencial. Ele diz que você pode até criar uma convulsão no Brasil se tirar um pouquinho de possibilidade que o povo tem. E que não há como tirar o benefício sem que se recupere a economia brasileira, sem gerar emprego, sem resolver a fome. Lula tem dito que se Bolsonaro for reeleito, vai acabar com o auxílio de R$600. Já Bolsonaro garante que o auxílio vai ser permanente. O presidente garantiu que já conversou com o ministro Paulo Guedes e que dá para manter os R$600 no ano que vem. O indicativo da manutenção do benefício nesse valor deve constar na lei orçamentária anual. Bolsonaro disse que a proposta já vai com esse indicativo para manter os R$600 no ano que vem, mas que vai depender do parlamento após as eleições para que o benefício continue. E no Congresso existe um movimento para aumentar o salário dos parlamentares. Depois do Supremo Tribunal Federal votar a favor de elevar os próprios vencimentos dos ministros em 18% para cerca ali de R$46 mil, deputados e senadores já começaram a pressionar os presidentes da Câmara e do Senado para também conseguir aumento. A ideia dos parlamentares é ter um reajuste de 9% em seus vencimentos, colocando seus próprios salários próximos ali a R$37 mil.
De acordo com uma matéria do Estadão, com a campanha eleitoral já nas ruas, a cúpula do Congresso não cogita colocar esse tema em pauta agora. Por isso, o assunto só deve entrar na agenda de votação depois da eleição, depois do mês de outubro. Mas, para garantir o reajuste na próxima legislatura, a proposta tem que ser votada ainda nesse ano, mais uma possibilidade aí de aumento, e com isso o efeito cascata, chamado efeito cascata, várias outras categorias, várias outras pessoas buscando ali mais reajuste. Os ministros do Supremo reajustando os próprios salários em 18% e os parlamentares buscando ali 9% de aumento. Isa. Bom, e falando nisso, então a gente vai até Brasília com a nossa repórter Kelly Carli, porque os pedidos de registro de candidatura à presidência da República, e com isso, então, subiu para 12 os que disseram que desejam concorrer ao Planalto. O prazo junto à Justiça Eleitoral se encerra nesta segunda-feira, hoje à noite. Kelly Carli tem mais detalhes direto de Brasília ao vivo para a gente. Bom dia para você, boa semana, Kelly. Oi, Isa, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, boa semana para todo mundo também. Eu estava vendo vocês falarem aí sobre o que vai ficar para depois das eleições. Gente, tudo vai ficar para depois das eleições, viu? Quando a gente conversa ali no Congresso, né, sobre como é que vai ser o movimento de pauta, o que é que tem para ser discutido, o que é que o Congresso vai considerar relevante, né, a exceção do orçamento, todo mundo é unânime em dizer que vai depender do próximo presidente da República, se é ainda o presidente Jair Bolsonaro, ou se vai haver alguma mudança, né, por exemplo, apontando aí pelo ex-presidente Lula, que é quem figura já há bons meses, né, como preferido aí dentro da perspectiva de pesquisa eleitoral, né? Por quê? Porque a depender de quem, né, vai de fato continuar aí como presidente, se é o presidente Bolsonaro ou se é o ex-presidente Lula ou um outro candidato que esteja concorrendo, os conchavos ali, toda a junção, a união política vai girar em torno dessa figura, né? Então, o que é que você vai eleger como pauta prioritária, né? Como é que o próximo presidente, né, vai ali arregimentar os seus próximos 4 anos de governo, vai depender do que ainda tem para aprovar este ano, né? Enfim. Então, tudo que vai acontecer no Congresso, a gente conversa e é o que a gente entende ali majoritariamente, viu? Vai depender de quem vai ser eleito aí presidente da República, se haverá reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou se eleição de algum outro desses 12 candidatos que você pontuou aí, viu, Isa? Parece que tem muita gente querendo concorrer com poucas chances, né, de conseguir entrar de fato na corrida eleitoral. Como eu disse, há aí uma dicotomia há meses entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e entre o ex-presidente da República, Lula, né, mas mesmo assim, outras candidaturas estão sendo postas e pode até ser que esse jogo mude até às 19 horas de hoje, desta segunda-feira, porque é quando se encerra de fato o prazo junto à Justiça Eleitoral aí para apresentar registros de candidatura, né. Quem se candidatou no fim de semana foi o Eimael, tá, um candidato do partido DC, e também o Roberto Jefferson, né, que causou espanto logo quando anunciou que ia participar da corrida eleitoral. Por quê? Porque a base do presidente Jair Bolsonaro tinha a perspectiva, né, já que, sobretudo, o líder ali da Câmara dos Deputados, do PTB na Câmara dos Deputados, né, tem essa relação muito próxima com o presidente, com o Lira, né, então a ideia, a expectativa era de que o PTB apoiasse neste primeiro turno o presidente Jair Bolsonaro, mas o Roberto Jefferson acabou optando aí por candidatura própria do partido e colocou o seu nome aí junto à Justiça Eleitoral para ser analisado, né? Há uma possibilidade da candidatura dele não vingar, porque a preço de hoje ele tem ali uma candidatura considerada inelegível por conta, né, do inquérito, enfim, mas a Constituição é muito clara, ela fala que alguém, né, só vai ser considerado ali culpado de algo depois do trânsito em julgado, e esse trânsito em julgado ainda não ocorreu. O que a gente tem hoje, eles são decisões liminares em torno do STF, né, dessa questão desse possível atentado do Roberto Jefferson contra a democracia, né, então é uma candidatura que pode entrar e ser aceita sob júdice, enfim. Então você tem um cenário muito pontual para o Roberto Jefferson, que, como eu disse, fez questão de colocar a sua candidatura aí para frente, né. Só para a gente encerrar esse assunto, não é estranho que a gente tenha esse montante de candidaturas aqui ao Palácio do Planalto. Por quê? Porque muitas dessas candidaturas elas estão sendo colocadas para que o partido se cacife, né? Para que ele coloque, ele aumente o seu passe, como a gente chama aqui em Brasília, né? Então, você tem partidos que declaradamente não têm essa força para crescer até o próximo dia 2 de outubro, né? Mas
colocam as suas respectivas candidaturas aí na lista para que possam ser cacifados principalmente para o segundo turno. Ou retirar ainda diante deste primeiro turno, né? Ou então, se houver um segundo turno, se cacifar nesse período ali quem é que tem, por exemplo, o apoio para custar mais caro, digamos assim, naquela troca ali de favores, cargos, que faz parte do jogo, né? Mas acaba ali tendo muitas vezes as suas consequências no momento de aprovar proposta, discutir proposta, enfim. Então, o TSE, ali a Justiça Eleitoral, recebe até a noite desta segunda-feira, às 19 horas, né, os pedidos de registro de candidatura. E aí todos que foram registrados até o momento, viu, Isa, Fê, você que está acompanhando a gente, eles estão ali ainda aguardando o julgamento, né? Então, eles vão ser julgados pela Justiça Eleitoral e aí a gente vai ter nos próximos dias um quadro aí de quem, de fato, vai concorrer, lembrando que esses nomes podem ser retirados pelos próprios partidos na medida em que lhe for interessante. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly, a gente vai continuar acompanhando, né? Eu me lembro, na última semana, conversamos aqui sobre mais de 5 mil candidatos registrados ali, que buscaram, né, registro para a Câmara. Esse número hoje já chega a mais de 8 mil. O pessoal tá de olho na Câmara Federal, tá todo mundo querendo uma vaguinha por lá. E, claro, a gente continua de olho aí nas candidaturas, né, à presidência, senador, enfim, uma série de parlamentares buscando aí serem eleitos. Obrigado, Kelly. Bom trabalho para você e você volta mais tarde ao longo da nossa programação. Tchau, Fê, tchau, Isa, tchau todo mundo, boa segunda-feira. Tchau, tchau. Ótima segunda-feira para você também. Agora 9 horas e 29 minutos. Estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso Morning News, que começou aqui logo cedinho com os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado logo nesse comecinho de semana, esse comecinho de segunda-feira e lógico, fazer ótimos negócios. Antes de eu encerrar, antes de dar meu tchau para você, quero trazer um recado importante aqui. Se você quer aprender, né, os segredos dos mini contratos num evento 100% gratuito, tem um QR Code que a gente vai colocar na sua tela e para você saber mais sobre aulas exclusivas. Dia 16, 17 e 18 de agosto, Semana dos Mini Contratos. Não perca, acesse o QR Code e se inscreva nessa Semana dos Mini Contratos para você aprender a operar esse tipo de contrato. Bom, 9 horas 30 minutos e a gente vai ficando por aqui com o nosso Morning News. Agora você fica com o BMC News, a Débora Oliveira, todo o time aqui trazendo as principais notícias desta segunda-feira também e, claro, nossos convidados, os nossos analistas, nossos comentaristas, sempre aqui com a gente. Então, forte abraço, eu volto amanhã, 8h30 da manhã, junto com Isabela Takaki, no nosso Morning News. Forte abraço, ótima segunda-feira, bom comecinho de semana para vocês. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.